E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Charles. Tô aqui fazendo esse vídeo tutor para mostrar para vocês como realizar a aula de banco de dados, visto que alguns monitores apresentaram e ainda apresentam algum tipo de dificuldade em realizar essa atividade. E aí eu vou mostrar para vocês como eu e a Clarice a gente abordou isso lá na escola, né? Que não tem muita complicação, né? Nem um bicho de 7 cabeças, é bastante simples, mesmo para aquelas pessoas que ainda não pagaram a cadeira de banco de dados, dá para desenvolver essa aula tranquilamente. Bem, essa aula foi planejada e criada por mim e pelo David logo no início do projeto, e a gente utilizou a plataforma do Khan Academy para criar um mecanismo que simulasse as operações que dá para se fazer com o banco de dados de uma maneira interativa, visto que o Scratch não oferece um mecanismo de trabalhar com banco de dados. Então vamos lá. Inicialmente a gente fez uma contextualizada sobre o tema da internet, desde seu surgimento até todo o seu desenvolvimento e até chegar aos dias atuais, né, com todas as aplicações que existem e da forma que a gente utiliza nos dias de hoje. E aí veio o surgimento de todas essas aplicações que existem, que a gente usa, Facebook, WhatsApp, veio surgir a necessidade de se utilizar o armazenamento de dados. E aí a ideia é fazer com que os estudantes pensem um pouco de como é que se dá esse processo de armazenamento de informações e de dados, como é que essas ferramentas armazenam essas informações da gente e como é que isso se dá. Após essa contextualização, a gente começa a inserir os principais conceitos mais gerais relacionados ao banco de dados e compreender um pouco a estrutura do banco de dados. E aí a gente apresenta as 4 operações básicas que existem em um banco de dados através do CRUD. Então, para o primeiro dia, a gente já faz uma abordagem do que é um banco de dados e para que ele serve. E aí fala um pouco sobre a internet, alguns aplicativos que utilizam de banco de dados para armazenar nossos dados e informações. Após isso, a gente mostra como o banco de dados é formado, né? Quais são os tipos de banco de dados existentes no dia de hoje e o tipo dele mais utilizado, que é o banco de dados relacional, e como ele é constituído, né? Através de linhas e tabelas e colunas. E a gente faz uma analogia com uma planilha do Excel, onde nossos dados são armazenados através de uma tabela, onde as colunas são as propriedades dessa minha tabela e as linhas são dados e as informações que vão ser armazenadas. E tudo isso sendo realizado de uma maneira bem rápida e fácil. Aqui a gente fala um pouco sobre a linguagem utilizada para poder se comunicar e interagir com o banco de dados, que é o SQL, e fala um pouco sobre as 4 operações que dá para ser utilizada em um banco de dados. A primeira delas é a de criação de uma tabela, que é o primeiro comando, a primeira instrução que a gente aprende, que é o create table. E aí a gente fala um pouco de como é que se dá esse comando, né? Esse simples comando faz com que a gente possa criar uma tabela. E aí fala dos tipos de dados que a gente pode estar criando. Um desses dados, eles possuem um tipo, que são o que vai estar definindo o que vai ser armazenado em cada coluna. E aqui tem alguns tipos que são mais utilizados em um banco de dados, e a gente fala um pouco sobre cada um deles para os estudantes. Após isso, a gente fala um pouco sobre o que é na chave primária e para que serve, né, como identificador único de cada dado, de cada informação, e a importância disso para a gente manter uma certa independência dos dados e que esses dados possam ser armazenados de maneira única. A partir daí, depois de a gente contextualizar
esses conceitos de criação de uma tabela, a gente parte para a primeira interação com a nossa ferramenta lá do Khan Academy. E aí esse link aqui é o link antigo, mas que eu vou atualizar na descrição desse vídeo, o novo link para a primeira interação que a gente vai realizar, que aí a gente vai estar simulando aqui o processo de criação de uma tabela. Para a gente poder fazer isso, a gente contextualizou um problema, né, de criação de uma lista de compras para auxiliar nossa mãe a fazer as compras no supermercado. E aqui a gente tem 3 itens: banana, maçã e melancia. E a gente vai primeiramente entender esse problema, criar uma tabela para armazenar as informações referentes a esse problema, e mais para frente a gente vai realizar outras operações com base nessa problemática passada. Vindo aqui para o primeiro link, vai aparecer essa página aqui com esse bloco de comandos aqui. Na esquerda é onde a gente coloca o nosso comando SQL, e na direita, de maneira interativa, vai aparecer uma representação visual do que seria o nosso banco de dados. Então vamos lá, vamos simular aqui a criação de uma tabela. Então, para a gente criar uma tabela, a gente vai utilizar o comando create table. A gente vai dar um nome para essa nossa tabela. No caso aqui eu vou colocar lista de compra, já que está se referenciando ao contexto do meu problema. E aí, entre parênteses, a gente coloca quais vai ser as propriedades da minha tabela, né? Quais vai ser as colunas. No nosso caso, vamos ter 2 colunas, uma para armazenar o nome do item e uma para armazenar a quantidade daquele item da nossa lista de compras. Então a gente vai ter 2 atributos, 2 propriedades, 2 colunas. A primeira delas é nome. Então a gente define um nome para essa coluna, assim como o seu tipo, que nesse caso vai ser do tipo text. Então você pode ver que ao lado já apareceu uma representação gráfica visual da constituição desse meu banco de dados. Para eu ir para o próximo item, a próxima coluna, separo por vírgula e coloco o próximo item, que no nosso caso vai ser quantidade. E a quantidade é do tipo integers. E aí já vai aparecer aqui o nosso item, a nossa coluna adicionada. Quando finalizamos, colocamos o ponto e vírgula e finalizamos nossa instrução. Após a criação da nossa tabela, a próxima operação que a gente vai aprender a realizar é como inserir dados na tabela, que aí a gente vê o comando insert, que serve para inserir valores em uma determinada linha da tabela, que nesse caso é representado por esse comando aqui, essa instrução aqui: insert int, nome da tabela, values, os valores que correspondem a cada coluna da tabela. Aqui embaixo tem um exemplo de como é que funcionaria a inserção do primeiro item da nossa lista de compra. E aí a gente pede que os estudantes insira os outros links, os outros itens da nossa lista de compras na tabela. E aí, da mesma forma, a gente utiliza a nossa ferramenta aqui do Khan Academy para utilizar esse comando. E aí a gente coloca o comando insert o nome da nossa tabela e os valores correspondentes. No nosso caso, o primeiro valor, o primeiro item é banana, então colocamos a chave primária 1, insere o item banana, lembrando que como é do tipo texto a gente tem que colocar entre aspas banana, e a quantidade de banana, no caso 3. Sempre lembrar que ao final de cada instrução colocar um ponto e vírgula para sinalizar o fim da nossa instrução.
Sim, aqui deu um erro porque eu esqueci de colocar a coluna ID. É só colocar aqui. Pronto. Se eu clicar aqui, ele vai gerar um select automático. E a gente tem aqui o nosso primeiro item da tabela. E aí a ideia é que os estudantes insiram os próximos itens, que pode ser feito de forma individual. Cada estudante realiza essas instruções individualmente no tablet, ou pode ser feito em conjunto, onde o monitor vai estar realizando essas instruções no computador dele e os estudantes vão estar acompanhando. Pode ter essas duas abordagens. E aí a gente insere aqui os outros dois itens. Vou copiar aqui o comando só para evitar a fadiga. Só editando aqui. E vou estar inserindo os outros dois itens da minha lista de compra. E aqui, ó, no lado direito, de maneira interativa, já vai aparecer minha tabela com os dados que eu acabei de inserir da minha tabela criada. Bem, após inserirmos os nossos dados na tabela, os outros dois comandos que podemos utilizar para constituir o nosso banco de dados é a atualização e a remoção de dados de nossa tabela, que aí são representados pelos comandos update e delete em SQL. Aqui tem alguns exemplos de utilização desses comandos, né, que é bastante simples também, onde a gente utiliza o update, nome da tabela, e certos valores correspondentes pelo qual eu desejo atualizar, né, modificar. Aqui eu estou utilizando um comando de condição where, onde eu estou inserindo uma condição pelo qual ele vai modificar o valor do preço onde o ID foi igual a 4. E aqui eu tenho um comando delete, pelo qual eu posso deletar alguma informação, algum dado da minha tabela. E aí, se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando aquela mesma ferramenta lá do Khan Academy para estar realizando essas operações de atualização e remoção de dados da tabela, para demonstrar para os estudantes como é que funciona essas operações. Beleza? Para o segundo dia, a gente já reserva a parte do consultar dados na tabela e a realização da nossa atividade com os conceitos aprendidos sobre banco de dados. Essa parte de consulta de dados é um pouco mais complicada, porque abrange algumas informações e algumas peculiaridades a mais em relação aos outros comandos. Então, o consultar é quando a gente quer pegar alguma informação que já está armazenada no nosso dado, a gente quer consultar, a gente quer trazer essas informações para realizar algo com elas. E aí, nesse caso, a gente utiliza o comando chamado select. E o select, né, a consulta mais simples que a gente pode fazer é o select asterisco from, nome da tabela, onde esse asterisco aqui representa tudo. Então ele vai me trazer todas as informações contidas na tabela. Caso eu queira especificar alguma propriedade, alguma informação específica, né, algo mais específico, em vez de usar o asterisco, eu utilizo o nome da coluna correspondente. E aí isso vai me trazer a informação correspondente àquela determinada coluna. E aí eu consigo filtrar melhor as informações que eu quero obter. Com select eu posso estar adicionando alguns contextos relacionados à condição, que funciona basicamente como na programação, né, na lógica de programação convencional, como nas outras linguagens que a gente vê de programação, que é onde a gente define uma condição para aquela consulta que a gente quer realizar.
E nesse caso a gente utiliza o comando chamado where. E aí a gente define uma condição com base naquele filtro, naquela determinada condição que a gente quer que seja estabelecida. E aí a gente pode utilizar os operadores relacionais de maior, menor, igual, diferente, para poder estar relacionando essas nossas condições. E aí aqui tem um exemplo, né, de um select utilizando o where, onde ele pede para retornar todas as informações da nossa tabela lista de compras, aonde a quantidade do item for maior que 2, e aí ele vai me retornar todos os dados que correspondem a essa condição. E aí a gente também pode estar utilizando alguns operadores lógicos, né, que também vemos na programação, que é o AND e o OR, para poder estar realizando condições, mais de uma condição na realidade. Então a gente pode ter quantas condições a gente desejar em uma consulta, que nesse caso vai filtrar cada vez mais a informação que a gente quer obter da nossa base de dados, da nossa tabela. Aqui nesse exemplo a gente está fazendo a filtragem tanto por quantidade quanto preço, e aí a gente vai ter aquela informação mais específica daquele dado que a gente deseja obter. E aí, para nossa prática, a gente disponibiliza outro link já com uma tabela criada e povoada com alguns dados já inseridos, e adiciona mais alguns outros dados. Então vamos lá ver como é que ficou nossa base. Bem, aqui a gente tem o segundo link, como falei, já com a tabela criada e com os itens, né, inseridos. A gente tem aqueles itens da tabela anterior, mais a adição de alguns outros itens, assim como a adição de mais duas novas colunas, uma para o tipo de alimento e uma para o preço, onde a gente vai estar utilizando o contexto do comando de consulta, né, o select, para poder fazer uma consulta na nossa base de dados. Aqui já tem uma consulta bem simples, né, que lista todas as informações, todos os dados que contém na minha tabela. Se eu quiser restringir só ao nome, eu coloco o nome aqui, ele vai restringir só os nomes dos itens que contém minha tabela. Mas como eu quero todos, eu coloco asterisco. Caso eu queira filtrar mais as informações que tem na minha tabela, eu coloco a condição, a instrução where, que vai inserir uma condição para a minha consulta. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma condição bem simples para ele me retornar os itens que tem quantidade maior que 2. E aí ele vai aqui na direita mostrar quais foram os itens que satisfizeram a minha consulta, que nesse caso aqui são os itens que possuem quantidade maior que 2. Se eu quiser colocar um operador lógico aqui, no caso AND, ele pode estar adicionando mais um filtro para essa minha consulta. No caso aqui, eu quero que o preço seja superior a 1. E aí ele vai fazer mais uma filtragem nessa minha tabela e vai me retornar os valores que correspondem a essas duas condições. Bem, após a gente ver as operações básicas de como utilizar um banco de dados, né, como criar tabela, inserir dados, modificar esses dados, remover e consultar, agora vamos praticar um pouco esses conceitos através da atividade contextualizada, que nesse caso aqui a gente utilizou o jogo detetive, né, para poder estar inserindo esses conceitos de banco de dados através da atividade lúdica. Como é que funciona?
a gente pegou a mecânica do jogo detetive, que no caso a gente define os suspeitos, né? A arma do crime e o local do crime, e o objetivo do jogo é a gente descobrir quem é o suspeito, qual foi a arma do crime e o local do crime. Então, como é que ia funcionar a mecânica dessa atividade no contexto dos clubes? Cada monitor, os monitores, né, em conjunto, iam escolher por sorteio, de forma aleatória, um suspeito, uma arma do crime e um local do crime, de maneira que os estudantes não saibam quem são, certo? Só quem vai saber são os monitores. A partir daí, a turma se divide em grupos, né, em equipes, e cada equipe vai ficar responsável por realizar as consultas para tentar desvendar o mistério de quem foi o assassino, o local do crime e a arma do crime. E para isso, a gente utilizou também a ferramenta do Khan Academy, onde a gente constituiu... para isso, a gente utilizou a ferramenta do Khan Academy, pelo qual a gente constituiu uma tabela com as características, né, dos suspeitos relacionados, assim como as características da arma do crime e também dos locais do crime. Eu vou passar aqui como é que funciona a mecânica da atividade, que é bastante simples. Como os monitores vão estar sabendo quem são os suspeitos, por exemplo, eles vão passar dicas. A ideia é passar dicas para os estudantes, para as equipes, para que eles montem um select com base naquelas dicas e comece a filtrar os suspeitos. Vamos ver como é que funciona na prática. Então vamos dizer que no sorteio o assassino que foi escolhido foi o Coronel Mostarda, que é o primeiro aqui da lista, né? Então a gente observa quais são as características do Coronel Mostarda e começa a dar dicas com base nas outras características dos outros suspeitos, para que também não fique, eles descubram logo direto quem é o suspeito. Então, por exemplo, se eu for dar a dica para eles filtrarem o sexo, então eu digo que o suspeito é do sexo masculino. Eu posso ver aqui logo de cara que eu tenho 3 suspeitos do sexo masculino. Contudo, só é válido se as equipes trouxerem o select, né, a consulta daquela informação corretamente. Não basta apenas olhar para a tabela aqui e dizer quais são os suspeitos. Tem que trazer o select montado certinho. E nesse caso aqui, a gente vai utilizar a instrução where, para poder estar filtrando as informações com base no sexo do suspeito. No caso aqui eu vou botar sexo igual a masculino, e aí ele vai filtrar para mim os 3 suspeitos. É importante os monitores observarem se a instrução está feita corretamente, para ver se a equipe esqueceu de colocar aspas, que se esquecer a instrução está errada. Então tem que estar a instrução correta para poder validar um ponto para a equipe que acertar. Após isso, continua a brincadeira. A gente continua observando os suspeitos que foram filtrados e ver quais são as características incomuns para dar a próxima dica. No caso aqui, a próxima dica que eu posso dar é a altura abaixo de 1,85 m, de 185 centímetros no caso. Então eu ia botar aqui um operador entre e ia colocar a próxima característica, que vou botar uma mais fácil, que seria o peso. Ele tem um peso abaixo de 85 kg. Então eu boto aqui peso, o nome da minha coluna, menor que 85. E aí ele vai filtrar. E aí continua até chegar ao suspeito. Então a próxima dica já vai matar quem é o suspeito. No caso, eu digo que idade é igual a 55 anos. Então eu coloco uma próxima condição, idade igual a 55. E aí eu descubro que o meu suspeito foi o Coronel Mostarda.
E aí a cada interação, a cada dica que for sendo dada, quem acertar a instrução, quem acertar a consulta primeiro, a equipe ganha um ponto. E aí segue até descobrir quem foi o suspeito. E nesse caso aqui a gente escolheu o Coronel Mostarda. A mesma mecânica segue para as outras tabelas. A tabela de arma do crime, que aqui vai ter todas as armas. Os monitores vão sortear a arma e com base nas características vão começar a dar dica para as equipes e elas vão ter que formular as consultas. A mesma coisa para a tabela de local do crime, onde vai ter as características e segue o mesmo procedimento. Então, não tem muito mistério. A utilização de banco de dados nesse contexto, a gente pode ver que não é lá esse bicho de 7 cabeças. E utilizando essa ferramenta, né, que a gente fez aqui no Khan Academy, auxilia a ter uma melhor abstração desses conceitos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E se ainda tem alguma dúvida, é só falar comigo ou com a Clarissa lá no grupo ou por e-mail, que a gente vai estar falando um pouco mais sobre essa aula, tá? Eu vou estar disponibilizando esses links que eu utilizei aqui e que eu utilizo na aula lá do Khan Academy, para vocês poderem estar acessando também. E eu aconselho, antes de vocês darem essa aula, dar uma revisada nesses assuntos para saber o que é que vocês vão falar, de que forma vocês vão falar, né, dependendo de cada contexto e da abordagem que você vai utilizar. Dá uma estudadinha em SQL, nesses principais comandos, e faz algumas simulações lá nessa plataforma, nessa ferramenta aí do Khan Academy, que já está lá prontinha. É só acessar o link que eu vou disponibilizar e a partir dele faz algumas consultas, insere alguns dados, faz algumas interações para ver como é que funciona e apresentar lá para os estudantes. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Valeu!